Eclesiastes 9, de 11 a 14. Projeta para mim esse versículo, por favor. Diz assim: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, não é dos valentes a vitória, próximo, nem tampouco dos sábios o pão. O sábio tem muita sabedoria, e a sabedoria pode trazer fartura, abundância. Nem ainda dos prudentes é a riqueza, nem dos inteligentes é o favor. Porém, tudo depende de quê? Das circunstâncias, tempo e do acaso. Fale comigo: tempo e acaso. Diga: circunstâncias. O tempo e o acaso formam as circunstâncias. Se você ler esse versículo bem criteriosamente, eu precisaria ter muito tempo, né? Quase uma conferência, porque esse versículo nos dá cinco habilidades fantásticas, que as pessoas normalmente delegam a uma dessas habilidades o fato das vitórias. Projeta de novo, por favor, uma por uma, com calma. Então ele diz: eu vi que não é dos ligeiros o prêmio. Primeiro ele fala pessoas rápidas, pessoas ligeiras, pessoas que correm. Ele está falando por causa das corridas de Roma, né, que eles faziam, né? E que, como que não é do ligeiro? É o ligeiro que ganha. Não, ele pode cair, ele pode tropeçar, ele pode ter um problema enquanto na corrida, no percurso. Coisas podem acontecer. As circunstâncias são maiores do que as habilidades. Diga comigo: as circunstâncias são maiores do que habilidades. Então ele fala primeiro do ligeiro, depois, ponto 2, não é do ligeiro, nem dos valentes a vitória. Valente, eu já ganhei, vamos entrar, vai ter vitória, tal. Valente, nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu, mas pode perder. Napoleão Bonaparte, a bispa é bastante especialista nisso, ela estudou bastante a vida de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte perdeu a batalha de Waterloo contra a lógica. Todo mundo achava que ele ia ganhar. Ele desprezou o outro general, né? Ele tinha tanta certeza que ele ia ganhar, e ele perdeu. Por quê? Circunstâncias. Choveu demais, dormiu muito, jantou no dia, enfim, não vou nem entrar nos detalhes. Próximo, vamos lá. Ligeiro, valentes, nem tão pouco sábios o pão. Sábios, né? Salomão era muito sábio, mas morreu pobre, morreu em pecado. Por quê? Tornou-se arrogante. Aquela sabedoria dele não o protegeu. Ele foi over, mais do que devia, né? Nem dos prudentes a riqueza. Prudente é aquele que faz poupança, que guarda para ser rico. Guarda, e uma hora acontece alguma coisa e o dinheiro que está no banco guardado vai embora. Então, você vê, depende das circunstâncias, né? Às vezes você dá o seu melhor, às vezes você tem uma boa situação, mas depende das circunstâncias. E nem sempre as pessoas têm a capacidade para acompanhar as mudanças das circunstâncias. As circunstâncias são mudanças que acontecem. O seu plano, seu projeto inicial não garante a sua vitória até o fim. Por quê, bispo? Porque as circunstâncias vão mudando no percurso e você tem que adaptar as coisas. Esses dias eu fiz um vídeo, Clamor do Livramento, que eu faço todo dia, e eu mostrei isso. Não é porque você tem um bom plano, não é porque você tem uma boa prospecção, não é porque você teve vitória ontem que vai garantir a sua vitória no final. Se você não tiver uma central de inteligência, se você não tiver muita dependência de Deus, uma somatória de fatores para ir adaptando, você pode se perder no caminho. É mais ou menos isso que ele está falando. Então, nós não, na hora da derrota que temos, não é importante procurar os culpados. É importante procurar entender
As lições. Mais forte? Vamos repetir? Na hora das derrotas, na hora das perdas, não é importante procurar os culpados, mas as lições. Agora eu quero uma salva de palmas. As lições. Por quê? Porque eu comecei falando, na vitória nós celebramos, na derrota, nas perdas, nós crescemos, nós aprendemos. Crescemos se aprendermos. Crescemos se tivermos humildade para parar, se tivermos coração de Deus para nos humilharmos e dizer, eu quero aprender, aonde eu errei, aonde cada um de nós falhamos. Claro, falhamos na não adaptação da circunstância. Como ele disse aqui, ó, não pense que um atributo é capaz de garantir a vitória até o final. Não é. Eu quero te dar Provérbios 20, eu fiz esse versículo hoje, no clamor do livramento. Parece uma coisa profética. Eu não programo minha leitura. Eu fiz igual Jesus, abri o livro, apontei, não é? Lembra de Isaías, quando Jesus achou escrito no livro, lá no templo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Jesus não preparou aquele texto, era a leitura do dia. Os rabinos liam todos os dias, todos os sábados, na sinagoga, eles liam um texto. Naquele dia o texto era o texto de Jesus, o Messias. Eu fiz a mesma coisa hoje, na minha meditação. Olha esse versículo, capítulo 20, 24 de Provérbios. 20, 24 de Provérbios. Diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, ele entenderá seu caminho? Como ele, pois, entenderá seu caminho? Tem coisas na sua vida, tem coisas que vêm na contramão da tua expectativa, tem coisas que vêm contra a tua expectativa, o teu desejo. E a maior prova da sua fé é quando as coisas acontecem na contramão da tua expectativa, na contramão do teu desejo. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos nosso coração no nosso desejo, nosso coração na nossa expectativa. Então ele está dizendo aqui, ó, se os passos do homem são controlados pelo Senhor, como ele poderá entender o seu caminho? Tem momentos que você quer dar um passo de cá, mas as circunstâncias, a vida, o vento te leva para dar um passo para cá. Você diz, eu não queria estar aqui, eu não queria passar nesse vestibular, queria passar no outro. Aí eu não queria estar nesta profissão, queria estar na outra. Eu não queria estar nessa circunstância, queria estar na outra. Mas Deus acabou te levando. Deixa eu te falar uma coisa. Siga a direção de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Que bom. Qual é o restante desse versículo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o restante Ele fará. Você não sabe para onde Deus vai levar. Você tem desejos, eu também tenho. Nós temos expectativas de ir para algum caminho, mas de repente o vento leva o barco para outro lado. E aí, eu vou entender, sabe o quê? Que Deus não erra. Erra meus planos. Deus não falha. Deus não perde batalhas, nós perdemos. Então eu confio em Deus. Senhor, minha vela está aberta. Se o vento me levou para lá, eu vou em paz, eu vou tranquilo, eu vou feliz, eu vou confiando que há um governo maior, há um rei dos reis, há um senhor dos senhores. Eu não sei o amanhã, eu não estou vencendo o tempo, mas o meu Deus está vencendo. E eu vou confiar que o melhor será feito. Vou confiar. Dá para dizer amém? Vamos para Mateus capítulo 6, versículo 10. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, ele faz a oração do Pai Nosso, ele ensina os seus discípulos a orar. E na oração do Pai Nosso, Jesus deixa uma coisa muito pesada para a gente. Pesada no sentido de exigente. Quando ele ensina-nos a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja
teu nome. O que mais? Venha a nós teu reino. Seja feita tua vontade na terra como no céu. Concorda que é pesado? Como assim? Jesus deixou uma expectativa que nós desejássemos o reino de Deus do céu na terra. Jesus deixou uma expectativa que a vontade dele pudesse ser feita na terra, como ela é feita no céu. E ele diz: vós orareis. Engraçado que eu estava pensando, Jesus não disse assim, e vós lutareis, né? Jesus, ele falou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha. Aí ele fala: venha a nós. É um pedido, é uma oração. É uma oração. Seja feita a tua vontade. Quando você fala, seja feita a sua vontade, fala comigo, seja feita a tua vontade. Mais forte. Diga: a tua vontade nem sempre é a minha vontade. Olha para teu irmão e diga: às vezes a vontade de Deus não é a tua vontade. E aí, o que é que você vai fazer? Diga: eu vou receber com alegria, paz, e vou seguir meu caminho de obediência ao meu Pai. Só isso. Só isso. Impressionante. Isaías capítulo 55, versículo 8, 10. Quando nós falamos sobre vir no reino de Deus, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, necessariamente isso nos projeta para Isaías 55. Quantas vezes os acontecimentos de Israel vieram na contramão da expectativa? Foi aí, expectativa de Israel, contramão daquilo que eles queriam, daquilo que eles esperavam. E aí Isaías, inspirado por Deus, deixou essa profecia. Ele disse assim: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus, para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecunda e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí ele continua dizendo o quê? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que eu a designei. Quase concorda que a palavra de Deus se cumprirá sempre? Diga comigo: a palavra de Deus se cumprirá sempre. Olha para teu irmão e diga: não necessariamente nossos desejos, nossas vontades, nossas expectativas, mas a palavra de Deus jamais voltará vazia. Por isso que a coisa mais importante é ter uma palavra de Deus. Isso. Faz assim com a tua mão e diga: eu não vou viver pela minha vontade, nem pelas minhas expectativas. Faz assim: ó Deus, faça-me mover por uma palavra. A tua palavra é segura, ela é firme e ela não decepciona. Amém. Aleluia. Meu desejo me decepciona, teu desejo te decepciona, tua expectativa te decepciona, minha expectativa me decepciona, mas a palavra de Deus não vai nunca decepcionar. Próximo versículo, tem mais um que eu quero chegar. Prosperará naquilo que eu designei. Próximo versículo. Acha para mim aí, quando ele diz: meu caminho não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha, porque eu peguei o texto todo, né? Eu quero o versículo que ele diz: meus caminhos não são vossos caminhos, não são vossos desejos, não são vossas expectativas, nem meus pensamentos. Muitas vezes o pensamento de Deus está em outra coisa, diferente do meu, diferente do teu. E o que nós precisamos é captar os pensamentos de Deus. Captar os pensamentos de Deus. Pronto, nós saltamos, né? É o 9. Assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, próximo, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, próximo, porque assim como a chuva, olha o que ele fala: a chuva, a neve desce dos céus,
Ele está dizendo: meus caminhos são mais altos que os seus. Às vezes nós não entendemos, não é, os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor. Você tem um desejo, você tem uma expectativa, você tem um plano, você tem um projeto, mas o caminho de Deus e a expectativa de Deus é outra para você. Uma coisa eu tenho certeza: como a chuva que desce, como a neve que cai, a palavra que Deus tem para você, o desígnio de Deus para você, esse sim acontecerá e será estabelecida. Uau! 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 Diga amém. Deus não tem compromisso com o meu desejo, nem com a minha expectativa. Deus não tem compromisso com o teu desejo, nem com a tua expectativa. Mas Deus tem compromisso com a palavra que Ele deu para você, com o desígnio que Ele escreveu na tua vida. Isso, tão certo como a chuva que cai, com a neve que vem, isso vai acontecer. Amém ou não? Paulo entendeu tanto isso, o apóstolo Paulo entendeu tanto isso, que no 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 13, Paulo disse assim: em parte cremos. Fale comigo, em parte, mais forte, em parte cremos. Diga, em parte profetizamos. Versículos 3, 4, né, de 1 Coríntios 13. Por que profetizamos? Tem gente que acha que a profecia acabou, pronto, Deus falou, vai. Não, calma. Sua profecia, calma, maravilhosa, mas ela é uma parte. Você não pode dizer que essa profecia é a palavra de Deus completamente, até que ela se materialize. Quando ela se materializou, aí pronto, palavra de Deus na minha vida. Mas pode ser que ela cumpra em parte. Em parte eu tenho fé que Deus vai me dar, que eu vou passar no vestibular, que eu vou ter o curso, que eu vou ser o gerente da empresa. Eu tenho fé que Deus vai me dar essa gerência, essa diretoria. Eu tenho fé que a equipe vai explodir. Ótimo, guarda a sua fé, mas não pense que essa fé é absoluta. Não, pode não cumprir. E aí, se você achar que aquela fé é absoluta, quando não cumprir, você vai falar: Deus falhou comigo, Deus errou, eu não vou seguir não, eu fiz a campanha, eu pedi e Deus não fez. Ei, calma, Deus não perde batalhas, nós perdemos batalhas, Deus não. Se Ele não te deu, simplesmente não é aquilo. Deus tem algo melhor, Deus tem lições melhores. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 26, tem uma parábola maravilhosa para nós que pensamos que o seu projeto inicial é o projeto final. Não, você começa uma caminhada, pode ir para outro lado. Por quê? Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala. Jesus fala isso para todos nós, líderes, apóstolos, bispos, todos, pastores, todos, pai, mãe, cuidado com a sua casa, cuidado com a sua família. Por quê? Projeta para mim, Mateus 13, 24 a 26, riquíssimo. Outra parábola Jesus lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Fala comigo, uma boa semente no seu campo. O que é uma boa semente? É um bom projeto. Você está bem, você está numa posição boa, você está como um diretor da empresa, um presidente, você está com um bom negócio. Seu campo está bom, está bem cuidado. Só que isso é o início. Isso não te garante todos os dias, semanas e meses que vai ser assim. Calma. Aí ele diz, outra forma de falar isso é:
Cuidado, como você termina é mais importante que como você começa. Às vezes você começa bem demais, mas, olha a parte B, enquanto nós, os homens, dormiam, veio o inimigo dele. A gente não conta com o inimigo entrando, no processo. A gente acha que o inimigo não vai entrar no processo. Você sublima a ação do inimigo, as forças do inimigo, a semeadura do inimigo, o trabalho do inimigo. Enquanto os homens dormiam, quando a gente dorme, a gente não percebe, a gente desliga da realidade. Todo sono é um desligar da realidade. Enquanto dormíamos, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí está o problema. Começa o joio a aparecer. E aí cresceu o joio e também cresceu o trigo. E um estava matando e sufocando o outro. Então veio os servos e disseram: existe joio no meio. Acordaram tarde. Existe joio, existe briga, existe contendas, existe ciúmes, existe arrogância, prepotência, existe distanciamento, a pessoa está meio, não viu, está dormindo, a melhor coisa é essa. E aí o joio começa a aparecer. Por isso que Deus diz: meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, meus pensamentos são mais. Eu vejo detalhes que vocês não veem, eu vejo coisas que vocês não veem, e que essas coisas que vocês não estão enxergando são joio, e isso pode estragar a colheita, isso pode minar a colheita e frustrar sua colheita. Parece que nós estamos vivendo isso esse mês todinho, toda hora vem, você está numa expectativa, vem a colheita frustrada, está expectativa, vem outra colheita frustrada. Agora, aí as pessoas tendem a dizer: Deus falhou. Não, nós dormimos. Jesus falou que é humano isso. Jesus mostrou que isso é uma realidade no reino de Deus. Nós, às vezes, somos dispersos. A gente confia tanto, quando você está empoderado, quando você está numa posição de poder, você tem tanta segurança que está tudo sob controle, que vai dar certo, que nós subestimamos as pequenas falhas. Às vezes é num casamento. Valoriza sua mulher, valoriza seu marido. Quero ouvir um amém. Checa todo dia. Fala comigo, checa todo dia. Diga eu te amo, manda uma mensagenzinha. Amém ou não? Não deixa o inimigo semear o joio. Checa como está teu filho. Como está filho? Não, está tudo bem, Não presuma mais do que deve. Muitas vezes nós presumimos que as coisas vão continuar, e aí vem a decepção. Meu filho, minha filha está andando com aquela pessoa, meu Deus, está namorando. Mas como que eu não vi isso? Como você não viu? Pois é, humano, a gente dormiu, A gente dormiu. Quando vê o estrago, aparece. O estrago aparece. Levanta a mão e diga, faz assim nos olhos, diga: abra meus olhos. Diga: abra meus ouvidos. Diga: para ver quando o inimigo estiver semeando o joio. Diga: eu vou arrancá-lo em nome de Jesus Cristo. Então, muito importante nós entendermos que as coisas mudam. Existem muitas variáveis que vão aparecendo, e nós temos que ter a capacidade de ver e corrigir a rota. Isso te leva à dependência total de Deus. Isso nos leva para o altar, para o jejum, para a oração, na dependência da sua perfeita, boa e agradável vontade. Diga comigo: não existe derrotas, existem lições. Olha para teu irmão e diga: não existe derrotas, existem lições. Quero ouvir um amém mais forte. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual o milagre mais
fantástico na vida do rei Davi? Qual o milagre mais fantástico, mais sobrenatural da vida do rei Davi? Qual foi? Toda a vida dele. O que você acha que foi o acontecimento mais fantástico, sobrenatural na vida de Davi? Qual foi? Golias. Golias. Quem acha que Golias foi um milagre? Levante a mão. O episódio de Golias representa um milagre. Levante a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o milagre de Deus para Davi no episódio de Golias? Qual foi? Foi derrubar Golias? Não, não foi. Qual foi o milagre? O milagre foi Davi estar no lugar certo na hora do desafio de Golias. Só isso. Por que, bispo? Mas Deus derrubou o gigante. Perdão, não foi Deus que derrubou o gigante. Como assim? Enquanto todos os soldados de Israel dormiam, Davi treinava. Só isso. Davi afinava a sua competência. O milagre foi Davi estar lá e escutar o grandão arrotando arrogância. Foi isso. Mas por quê? Porque quando chegou aquele momento, Davi tinha competência, Davi tinha as características necessárias para aquele confronto de acertar uma pedra em uma fenda de 5 centímetros. Não foi. O anjo de Deus não apareceu igual Daniel. Daniel, o anjo apareceu. Daniel estava no fogo, na fornalha, os leões, e o anjo, apareceu o anjo, o quarto homem, andando entre eles com labaredas de fogo. Ali sim, aquilo é sobrenatural. Davi não. Davi não. Davi tinha o quê? Habilidade, competência. Ele olhou, viu o tamanho da fresta e disse: eu consigo. Eu consigo. Isso aí, eu já acertei em coisa. Não, deixa comigo. Eu faço isso de olho fechado. Me dê. Porque ele tinha habilidades, competências. A pedra. Sabe quanto foi a velocidade daquela pedra que ele atirou? 150 km por hora. Sabe qual é o impacto de uma pedra de 150 km por hora, mais ou menos de 15 a 20 gramas? Uma pedra de 15 a 20 gramas a 150 por hora é ou equivale a um tiro de um 38. Igualzinho. O impacto foi um tiro de 38. Nós pusemos isso na Bíblia científica. Eu pus isso lá. Próxima edição, que for os próximos livros, nós vamos mostrar para você. Foi um tiro de 38. Pum! Agora, a habilidade. Só um minutinho. Saul, quando foi ungido, ele foi ungido porque também ele tinha uma habilidade para aquele momento. Para o primeiro momento, Saul era fantástico. Para a primeira fase, Saul respondia. Ele tinha liderança, ele tinha tamanho, ele tinha força. Saul tinha várias qualidades, mas ele dormiu. Como Jesus falou na parábola, ele dormiu. E o inimigo semeou gigantes. Ele não pensava que ele poderia enfrentar gigantes. Ele nem imaginou isso. Então ele não foi treinar. Ninguém do exército foi crescer, se aperfeiçoar. Eles foram banquetear, aproveitar o reino. Eles não espicharam. Eles não aumentaram as suas competências. Aí apareceu Golias. Eles não sabiam o que fazer com Golias. Eles não tinham a resposta para a demanda que Golias trazia. Aí Deus encontrou um garoto ruivo que tinha isso. E Davi, pronto. Então não foi muito um milagre, foi uma contingência. Por isso que Eclesiastes diz: não depende do veloz, não depende do sábio. Davi não tinha nenhuma dessas características. A habilidade de Davi era única: funda, acertar alvos a longa distância, onde uma flecha não chegava, onde uma lança não chegava, onde uma espada não alcançava. Davi nunca fez corpo a corpo, ele era baixinho, mas ele tinha uma precisão. E o milagre foi Deus colocar aonde a habilidade dele
respondia. Diga comigo, a vontade de Deus, mais forte, a vontade de Deus está, diga, a soberania de Deus está em que minhas habilidades me levam para as circunstâncias que me dão vitória. Diga, quando existem circunstâncias que eu não tenho habilidades ou competências, diga, provavelmente Deus vai virar uma chave para a nova estação da minha vida. Será que entenderam? Quando vira uma chave, porque vem uma situação que você não sabe o que fazer, que você dormiu, que o inimigo semeou o joio, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou gritar? Vou fazer o quê? Não, calma. Só Deus está nos mostrando que nós estamos entrando numa nova estação. Foi o que Daniel entendeu e explicou para Israel quando eles foram para a Babilônia. O rei deles, Zadequias, o rei deles enfrentou Nabucodonosor por estupidez. Eles não tinham a menor capacidade de enfrentar. O exército de Nabucodonosor era 10 vezes mais forte. Eles não tinham comida. E os profetas deles estavam, não, Deus vai dar, Deus vai fazer milagre. E o único foi Jeremias. Jeremias disse, não vai não. Por quê? Deus não está com a gente. Coisa dura de Jeremias, né? Jeremias falou, não vai não. Por quê? Porque nós não temos competência. Nós não temos exército, nós não temos armas, nós não temos recursos. O rei é um pecador, o rei é um cara arrogante, bobão, né? O rei está longe de Deus, né? A corte está longe de Deus. Dura a missão de Jeremias ficar falando a favor do inimigo contra o seu próprio país. Muito difícil, mas ele falou e aconteceu. Do jeitinho que ele falou foi o que aconteceu. Aí Daniel vai, quando chega na Babilônia, Daniel falou, gente, vamos crescer aqui. Ao invés de revoltados, vamos crescer. Vamos comprar campos, vamos fazer casas, vamos tocar, deixa a vida tocar. Mas aprender as lições. Aprender as lições. Quero ouvir um amém. Olha para teu irmão e diga, aprenda as lições. Diga, não existem derrotas, só lições. Diga, e quando existem circunstâncias que exigem competências e habilidades maiores do que nós as possuímos, faz assim, ó, é tempo de crescer. Não é tempo de festejar, provavelmente não vai ser bom, provavelmente você não vai dançar, né? Mas você vai crescer. E sabe o quê? 2 anos na frente, 1 ano na frente, 3 anos na frente, você vai olhar e dizer, graças a Deus como eu cresci, graças a Deus como eu mudei para melhor, graças a Deus, Deus não errou comigo, Deus apenas mudou o caminho da expectativa que eu tinha, mas Ele me levou em lugares maravilhosos. Quantos estão esperando muito avivamento? Eu estou esperando avivamento de Deus. Quantos estão esperando muito mover de Deus? Eu estou esperando muito mover de Deus. Sabe por quê? Nossa expectativa não são homens, é o mover de Deus, Espírito, dependência total dEle. E aí Deus vai honrar o seu povo, sua palavra, Deus vai honrar a sua igreja, como sempre honrou. Quero ouvir um amém. Você jamais será abandonado, né? Você não olha para o homem, você não depende do homem, você depende de Deus. Você olha para Deus, você vai ficar maior, você vai crescer mais. Deus vai te levantar em lugares mais altos. Deus vai levantar a igreja para lugares mais altos. Deus vai levantar todo o Brasil, esse Brasil que luta, que chora, que trabalha, esse Brasil que crê, que acredita. Deus vai levantar essa nação entre todas as nações.